Rick Mais Notícias. É questão de tempo. O ex-ministro José Dirceu, um dos comandantes da corrupção no Brasil, vai para a cadeia. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou por unanimidade o recurso apresentado pela defesa dele ontem. Conta aí, Mark. O ex-ministro agora aguarda em liberdade o julgamento dos recursos na segunda instância, ou seja, ele ainda não pode ser preso. Falta um recurso, os embargos de declaração em cima dos embargos infringentes, Denian. É um nome complicado porque é só um detalhe do detalhe, mas enfim, o Código Penal prevê isso, o Código Processual prevê isso e agora vai ter que ser julgado. A partir da publicação do acórdão do julgamento, que é um resumo do caso, a defesa dele vai ter 12 dias para apresentar novos embargos de declaração. O recurso não pode reverter a condenação, pede apenas esclarecimentos. Zé Dirceu foi condenado por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro e teve a pena aumentada pelo TRF4 lá em Porto Alegre de 20 anos para 30 anos e 9 meses. É uma das maiores penas da Lava Jato. Ele chegou a ser preso preventivamente em agosto de 15, mas desde maio do ano passado está em casa cumprindo em liberdade com algumas medidas restritivas, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de deixar Brasília, cidade onde ele mora. Segundo o Ministério Público Federal, ele recebeu 12 milhões de propina da construtora Engevix por contratos superfaturados com a Petrobras. O procurador Roberson Pozobon, da Operação Lava Jato, aqui de Curitiba, do Ministério Público Federal, ele publicou no Twitter dele uma tabelinha da situação do José Dirceu. Eu acho que vale o registro. Só para que o ouvinte tenha noção da periculosidade deste cidadão e de que nós trabalhemos como sociedade para expurgá-lo do convívio social. Ele tem que estar na cana dura. Só para você lembrar do Dirceu. Em outubro de 2012, nós estamos em 2018, certo? Em outubro de 2012, ele foi condenado a 7 anos e 11 meses no Mensalão. Em novembro de 2013, ele começou a cumprir a pena do Mensalão. Em outubro de 2014, pouquinho tempo depois, não deu nenhum ano, ele foi para o regime domiciliar. Em agosto de 2015, meses depois, ele foi preso preventivamente na 17ª fase da Lava Jato. Em 2016, ele foi condenado a 20 anos e 10 meses por corrupção, lavagem e organização criminosa. Em outubro de 2016, foi extinta a pena do Mensalão. Em março de 2017, veio a segunda condenação da Lava Jato, 11 anos e 3 meses. E aí, em maio de 2017, o STF mandou soltar. Ele todo ano carimbava uma condenação ou cadeia, de 2012 até 2017. Pá, 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 pá. 2017 foi lá o Supremo e soltou. Em setembro de 2017, o Tribunal Regional lá de Porto Alegre aumentou a pena dele para 30 anos e 9 meses. Em fevereiro desse ano, Dirceu se tornou réu em outra ação penal da Lava Jato. E hoje, ele pode ser... Agora aguarda o julgamento dos embargos de declaração desta sentença de 30 anos e 9 meses. Então, o Dirceu, só nessas 4 ações penais, Mensalão, uma, e mais 3 na Lava Jato, ele foi condenado sempre por corrupção e lavagem de dinheiro. É este aquele que tem militante a bater palmas como herói do povo brasileiro. Este homem é perigoso, é criminoso, da pior espécie. E essa tabelinha do procurador Roberson Pozobon nos ajuda a entender muito bem de que tipo de gente nós estamos falando. Mark Souza, e o Dirceu diz o quê? Denê, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, uma chance para você acertar quem é a repórter que o entrevistou. Mônica Bergamo. É exatamente ela mesmo, porta-voz do PT e do Dirceu.
Ele deu uma longa entrevista, Deninha. O clima é dramático da entrevista. Se o ouvinte depois puder ler a Folha de São Paulo, vale a pena. É uma entrevista testamento, quase. Dirceu chega a falar que tem perspectiva de passar o resto da vida na cadeia. A situação dele é muito complicada. No mínimo, no melhor dos cenários, ele vai cumprir 7 anos em regime fechado. Ele tem 72, vai sair da cadeia com mais de 80. Então ele já espera terminar a vida na cadeia. E isso o próprio Dirceu diz. Ele também conta, Deninha, que quem comanda o PT ainda é Lula. Daí a colunista da Folha de São Paulo até pergunta assim, mas de dentro da cadeia? Ele diz sim, é a coisa mais fácil que tem. Ou seja, Lula comanda o PT de dentro da cadeia e o Dirceu deixou isso para quem quiser ler. Ele é uma espécie de representante do PCC da política, do Comando Vermelho da política, organização criminosa. O criminoso que comanda aqueles que estão do lado de fora de dentro da cadeia. É o caso Lula. E não é ninguém que está dizendo. Quem está dizendo isso é o coronel da corrupção, o José Dirceu, que está abaixo do general. O general é o Lula, o coronel é o Dirceu. Certo? Pois o coronel está dizendo que o general comanda o crime de dentro do cárcere. Qualquer semelhança com o crime organizado não é mera coincidência. É o jeito de se fazer as coisas do que se transformou, lamentavelmente, o Partido dos Trabalhadores. José Dirceu prevê passar o resto da vida na cadeia. Amém. Que José Dirceu tenha razão sobre suas próprias palavras. José Dirceu solto é um perigo à democracia, ao Estado brasileiro e a todos nós, porque ele mete a mão no jarro, no nosso bolso, no nosso dinheiro, que nos custa tão caro. A gente acordou de madrugada hoje para trabalhar aqui, você tá no teu carro, indo para o trabalho ou para a faculdade, ou levar o teu filho no colégio, você sabe como é caro parar num posto de gasolina para encher o tanque. Você sabe quanto custa caro entrar no supermercado para comprar a nossa ração básica, entre aspas. A gente sabe o que custa caro para, se tiver que comprar uma camiseta, uma cueca, um par de meias. E parte de tudo que a gente consome vai para o Estado. E aí aparece gente da estirpe do Zé Dirceu, do Lula e de afins, para meter a mão no nosso dinheiro. É pouco o tamanho do enrosco do Zé Dirceu, porque ele vai ser condenado nessa outra aí, que ele é réu, vai ser condenado a mais 20 ou 30. O Dirceu não sai da cadeia. A não ser que venha um indulto. Denis, só lembrando aos ouvintes, relembrar é viver, em 2003, quando ele foi apresentado como ministro-chefe da Casa Civil, o Lula disse que ele era o capitão do time. A frase do Lula, Dirceu é o capitão do time. Agora ele vai ter o mesmo destino do próprio presidente, que também está preso. Outro trecho interessante da entrevista aqui, Denis, é que ele dá detalhes de como o Lula vai fazer para definir, segundo ele, as próximas eleições. Abre aspas. Daqui a 60 dias, o Lula vai tomar a decisão do que fazer, consultando a executiva e os deputados. Fecha aspas. Então, Zé Dirceu descreve aqui que Lula trabalha sem nenhum problema de dentro da cadeia, despachando inclusive pelo PT. De lá de dentro da sede da Polícia Federal, ele vai decidir o que fazer, se vai ser candidato, se não vai, quem vai apoiar, como o PT deve se portar. Pelas contas de Dirceu, Lula vai transferir cerca de 14% a 18% dos votos para o candidato que ele apoiar. Mas Dirceu, que é o capitão do time do PT, como Lula dizia, já dá a candidatura de Lula como encerrada. E assim será. Não terá condições de concorrer. E o Dirceu tic-tac, 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 vai pegar. A cana será dura, como deve ser. 7h16. E os ouvintes, Mark? Estão participando aqui da nossa programação. Final telefone 4389, diz que quem sabe no meio dessa fogueira, entre as cinzas, surjam pessoas sem maldade e com muita vontade de arrumar o nosso Brasil. O pessoal esperando uma alternativa aí, Daniel. O Eduardo Armstrong Corrente diz que o próprio Dirceu está em estado de abandono pelo PT. Agora resta saber se o acampamento do Lula também vai fazer alguma atividade em relação ao Zé Dirceu, né? Zé Dirceu deve voltar direto para Pinhais, que era onde ele já estava,
não deve ficar na Polícia Federal. Não, mas tem aquele professor de direito administrativo, aquele advogado que anda por aí, tem blog. Ele é fã do Dirceu, né? Ele... haverá solidariedade, sim. Das vozes mais roucas do petismo, haverá uma defesa ensandecida do seu herói. A ouvinte final telefone 2725 não colocou o nome, dizendo que, na opinião dela, justamente porque o Lula comanda o PT de dentro da cadeia, é que a Glaze quer ficar indo visitá-lo toda hora. Pois é. Ela vai para receber do chefão as orientações que têm que ser repassadas para o lado de fora. Medidas as proporções, Luiz Inácio Lula da Silva é uma espécie de Fernandinho Beiramar. É uma espécie de Marcola. É o criminoso que dá as cartas de dentro da cadeia. É a mesma coisa. Só muda o crime. Enquanto um é o criminoso preso por tráfico de drogas, por organização criminosa para tráfico de armas, enfim, esses do crime organizado regular, lá do Comando Vermelho, do PCC e assim por diante, tá preso e comandando da cadeia. O Lula tá preso e comandando o seu partido de dentro da cadeia. O crime é diferente, a corrupção. O crime do Lula é muito pior do que o do Fernandinho Beiramar. O corrupto, ele é muito mais perigoso para nossa vida do que o traficante. Só programa popular de horário do almoço, que fica mostrando o craquento morto e a rotina da violência, para entender que aquilo ali é que é perigoso. Não, perigoso é o bandido da política. Ele é que é o perigoso. Ele é que desemboca no craquento. O craquento, ele é vítima do corrupto. É o corrupto o pior deles todos. O que mais, Marco? Dania, tem ouvintes aqui pela live também participando conosco. O Agilson Flauzino diz que, na opinião dele, a população não paga impostos, paga mensalidades para esses que dizem que governam, mas na verdade lançam mão sobre o dinheiro da saúde, educação e segurança. Também conosco o Aécio Palmeira. Aécio, pô, que xará que tu tem, hein, Aécio? Ninguém dá bom dia pro Aécio, será, Dania? Eu não vi nenhum meme assim, Aécio, guerreiro do povo brasileiro, eleição sem Aécio é golpe. Por que será que o Aécio não tem esse pessoal apoiando? É porque ninguém quer pagar o mico que o petismo paga, né? O que mais, Mike? Também tem a participação aqui... Mas o que disse o Aécio aí? O Aécio, deixa eu voltar aqui na mensagem dele. Ele mandou um textão aqui. Antes de vocês falarem dele, saibam que vocês estão terminantemente proibidos de falar no Aécio. Olha, ele tá falando do Aécio, sem pronunciar o sobrenome Neves. Tá brincando aqui com a situação de ser... Eu recebi ontem no WhatsApp uma foto de uma mulher vestida de Branca de Neve sendo presa pela polícia americana. E aí a frase do meme dizia assim: começam as prisões contra a família Neves. Deixa eu dividir aqui com os ouvintes, tem mais um trecho peculiar da entrevista do Dirceu. Ele contou os bastidores da prisão. E aí você imagina que o Dirceu era colega, não de cela, mas de ala, do Eduardo Cunha. E os dois conversavam na prisão. Ele contou que sempre tem uma hora em que o preso jogava xadrez, dominó, o outro toca música, ou está acabando de almoçar, voltando do trabalho. Nessas horas ele conversava com o Zé Dirceu. E a conversa deles era que eles eram inocentes. Todo mundo na cadeia inocente, o Dirceu, né? E o Cunha, né? É. Então, olha a dupla. Que tal, hein? Rique Mais Notícias. 7h24. A prioridade aqui na Jovem Pan sempre é do ouvinte. Daniel, o pessoal do acampamento de Santa Cândida tá brabo contigo aqui. É? Um deles é o Elcio Koleski. Ele diz assim: bom dia, atuem como jornalistas e não como partidários. Não comparem Lula ou PT aos Aécios da vida. Lula é preso político. O Elcio Koleski, nosso ouvinte de todos os dias, é quem manda um forte abraço. Eu vou dar uma... Eles são igual o Nelsinho, hein, meu? Não, o Elcio Koleski o Elcio Koleski é mais elaborado. Ele é educado, né? Não, o Nelsinho, se cair na grama aqui, a gente sabe que come tudo. Não é a situação do Elcio Koleski, que é outro nível. Fala assim, Nelsinho tá mal, meu. Ele vai ficar bravo xingando você pelo Twitter de novo. Eu tô nem aí.
Entra na fila. Nelson tá mal, né? Entra na fila, tem o Não Elcio faça Koleski isso. na frente dele. O Elcio Koleski, nosso ouvinte de todos os dias, desde antes lá, faz 2 anos que nos ouve aqui no rádio, e sempre expõe a sua opinião. Nós aqui trabalhamos e gostamos muito mesmo, e não acreditamos que se construa qualquer tipo de Estado verdadeiramente democrático sem que haja o contraditório. E pedi pro Elcio mandar uma mensagem aqui, o Mark lê no ar. O que é um preso político? Descreva aí, Elcio. Descreva o que é ser um preso político. Por que Lula é um preso político? Manda aí. Pega teu celularzinho aí, manda tua mensaginha. A gente volta a ler daqui a pouquinho. O que mais, Mark? Não, deu um prazo. Não, 5 minutos. Não. 2 minutos. Ele deve estar mandando já. Aqui tem o Hélio de Colombo falando sobre o que muitos ouvintes também comentam, Delinha. Ontem, no final do BBB, aconteceu lá, a moça saiu e gritou Lula livre. Deu uma polêmica danada e o pessoal tá comentando aqui. Eu sou uma pessoa evoluída, eu não vi o BBB. Eu também não faço ideia do que aconteceu. Então, eu não tenho sei nem nenhuma... quem ganhou, cara. Quem ganhou? Eu só sei que o nome de quem ganhou, li nas redes sociais hoje de manhã, é Gleice. Gleice. Então, nada mais. Quem ganhou foi a Gleice. E ela saiu do BBB e gritou Lula livre. Parece piada pronta, né? Não parece? Parece. O Johnny Freitas, aqui também, nosso ouvinte, diz assim: por que o PT não coloca a Gleice como candidata? Aí sabemos o que ela não se elege, e assim ela vai pra cadeia, diz o ouvinte aqui, que ela perderia o foro privilegiado. É, por isso que ela não concorre, né? A senadora Gleice concorrerá a deputada federal e será eleita no estado do Paraná para manter o foro por prerrogativa de função. Hoje o foro privilegiado no Brasil é um motivo de que boa parte dos corruptos importantes do país não estejam atrás das grades, porque não há efetividade na lei penal naqueles processos que são apreciados, processados e julgados na Suprema Corte. Uma mensagem boa aqui do Ailton Arendi, ele diz assim: na visão do PT, preso político é um ex-político preso. É, mais ou menos por aí. Eles vão assim. 7h28. Vamos falar aqui do caso Escola Sem Partido. Durante essa semana, os vereadores de Curitiba retomaram o debate desse projeto de lei. Quem é que redigiu esse projeto de lei, hein, Marcos? É o vereador Ezequias Barros, do PRP, Osias Moraes, também do PRB. Na verdade, assim, vamos lá. Ezequias Barros é do PRP e Osias Moraes do PRB. E o Thiago Ferro do PSDB. E pretende aí o projeto especificar os limites da atuação dos professores, impedindo que eles promovam crenças particulares. Para o vereador Ezequias, existe sim doutrinação em sala de aula e é preciso impedir os esquerdistas fanáticos, segundo o vereador, nas escolas. Com todo o respeito que eu tenho aos vereadores autores do projeto, os vereadores Ezequias Barros, Osias Moraes e Thiago Ferro, por incrível que pareça, quem tem razão é a vereadora professora Josete, do PT. Embora o discurso liberal na boca da professora Josete soe falso, porque se fosse para impedir que houvesse doutrinação à direita, digamos entre aspas, ela seria signatária de um projeto de lei da mesma natureza, que o PT não tem apreço pela liberdade. Então não combina com a professora Josete o discurso da Josete. Mas ela tem razão. Nós precisamos definitivamente entender que o Estado tem que se meter nada na vida da gente. Cumprir o elementar. Você combate doutrinação ideológica com mais educação, com reclamação às entidades responsáveis. Vá à Prefeitura de Curitiba, à Secretaria Municipal de Educação, registre, abra procedimento administrativo, processo administrativo contra o professor que se utiliza do seu direito de cátedra, da sua liberdade de cátedra para doutrinar os outros ideologicamente. Tome providências junto aos pais, os pais se unam, reclamem na direção da escola, batam a porta da secretária de educação, batam a porta do prefeito, forcem o seu vereador a montar comissões especiais, audiências públicas,
exponha a imagem do professor doutrinador, tome providências que sejam no sentido de você retirar aquela laranja podre de dentro do mecanismo. Mas você criar uma lei impeditiva de supressão da liberdade do professor é antidemocrático, é inconstitucional e é um perigo. Porque hoje é o professor, amanhã é o advogado, depois de amanhã é o procurador de justiça, o promotor, depois é a imprensa, e assim você vai criando amarras para impedir o livre exercício profissional. Tá errado o projeto de lei. O projeto de lei, ele é infantil. O projeto de lei afronta a Constituição da República, o projeto de lei não tem nenhum cabimento e é mais uma tentativa do poder público de interferir na liberdade da gente. Não há ninguém que critique mais no microfone da imprensa do Paraná a doutrinação ideológica do que este jornal. Eu e o Marcos Souza e o Terribas já falamos muitas vezes do problema seríssimo que é a doutrinação ideológica em sala de aula. Desde os pequenininhos, passando pelo ensino médio e depois nas universidades. Já denunciamos muitíssimas vezes a doutrinação ideológica. Falamos aqui outro dia, inclusive, sobre a barbaridade que se deu numa disciplina de Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná. Este microfone sempre será e estará aberto a esse tipo de reclamação e de denúncia contra professores de mentira. Mas não é por um projeto de lei que você vai mudar esse comportamento e, mais ainda, um projeto de lei que afronta a liberdade do bom professor. Porque é o bom professor que vai ter contra si também um projeto de lei dessa natureza. Os vereadores Ezequias Barros, Osias Moraes e Thiago Ferro atuam feito PT para impedir a liberdade dos outros. Que pena. Deveriam melhorar. 7h34, eu dando razão para Josete. Chegamos a esse ponto, para que você veja o nível da Câmara de Vereadores de Curitiba. E os ouvintes acham o que disso, Mike? Denê, tem alguns da bronca contigo aqui. Um deles é o final do telefone 8532, não colocou o nome, mas fala que é importante lembrar que existe um marxismo cultural e por isso é importante esse projeto de lei, na opinião dele. Não, mas você só combate o marxismo cultural, essa tomada da escola, de parte da igreja, das artes, do teatro, do cinema, um comportamento gramsciano, que foi como a esquerda tomou nessa construção da hegemonia do discurso à esquerda. Não é pelo projeto de lei da Câmara de Curitiba que nós enfrentaremos esse tipo de situação. É imaturo pensar que uma folha de papel com letrinhas em preto, que a gente vai publicar no Diário Oficial, de que isso servirá como um remédio para a doutrinação ideológica. Não vai funcionar. Então, perda de tempo, não levará a lugar nenhum, e o projeto de lei afronta a democracia e a Constituição, porque atinge a nossa liberdade. E acreditem, começa no professor e vai descambar em outras áreas do conhecimento. É bom a gente lembrar que a Constituição é muito clara no sentido de não permitir qualquer tipo de censura prévia ao livre exercício profissional. E não se pode criar nenhum tipo de embaraço à atuação do professor em sala de aula. Denê, tem uma questão também que os pais não podem transferir para os professores toda a responsabilidade de contextualização histórica das coisas. Eu tive aula com um professor com broche do PT nas eleições de 2002. Ele entrou em sala com broche do PT, pedindo voto pro Lula, ali dando aula. E nem por isso me tornei um petista. E também não me tornei um tucano. Cada um faz a sua avaliação que quiser. E os pais são importantes nisso, né, Denê? Nenhum professor vai colocar na cabeça do seu filho aquilo que você não deixa. Exato. Então, nós transferirmos a um projeto de lei... Eu li o projeto. O projeto também é infantil quanto ao seu teor. Porque daí... ele também não tem efetividade, ele não leva a lugar nenhum. Eu acho que o debate ele é salutar. Seria muito mais
produtivo, digamos assim, que os vereadores Ezequias, Osias e Tiago Ferro fizessem uma grande audiência pública, chamassem especialistas, fizesse da Câmara de Vereadores um lugar onde de fato fosse retumbar os assuntos que preocupam a sociedade. Então redigir um projeto de lei que é inconstitucional, afronta a liberdade, atinge a democracia e não leva a lugar nenhum. O que mais, Mark? Tem os ouvintes aqui, a Val Kosinianski. Acho que é isso, Val. Não tem quase vogal. Acho que ela é polaca. É, não tem vogal no sobrenome quase. Mas ela pergunta pra você sobre o princípio da neutralidade. Existe princípio? Existe. O princípio da neutralidade é que você não tem que nem atuar nem pro lado de lá, nem pro lado de cá. Mas a neutralidade, ela é esperada daqueles que trabalham no sentido da boa educação. Tem um bom senso. De apresentar todos os lados. E não é o projeto de lei, ainda mais sem sanção como ele é, de que vai levar a qualquer tipo de efetividade. Tudo bem, tem que ser neutro, na medida do possível. Só que também você não pode tirar do ambiente da escola formal, da educação formal, a reflexão. O Marx sublinhou muito bem aqui. A gente vai fazer o quê? A gente vai apagar o fato histórico, nós não vamos refletir sobre isso. O problema todo estaria no fato de professores só darem a sua aula por um lado, por um viés. Mas aí, contra esses professores ruins, nós, como sociedade, tomamos as nossas providências e não precisamos de lei nesse sentido. O Elcio Koleski respondeu aqui, Daniel, a sua pergunta. O que ele disse que é um Foi no Wikipedia? Não sei, ele escreveu o seguinte, vamos lá. Deu tempo de ir no Wikipedia? Ele falou que preso político é quando um líder popular nas pesquisas é retirado das eleições sem provas concretas e sim apenas por convicções de juristas partidários. E ele sublinha aqui que leu o processo. Tá bom. Tá péssimo o conceito do Elcio Koleski. Mas é o conceito dele, do que é um preso político. Adiante na paçoca. 7h39. O que mais, Marcos Souza? Daniel, os ouvintes estão participando aqui sobre outros assuntos também, além do Escola Sem Partido, que isso mexe muito com os nossos ouvintes. Mexe, né? Também tem o Tony Ramos de Oliveira aqui na live. Nós falamos agora há pouco do homônimo do Aécio. Como é que é o nome dele? O Aécio lá... Não, esse que falou agora? Esse é o Tony Ramos de Oliveira. Tony Ramos. E daí ele deu um bom Ramos. dia e o pessoal na live começou a azucrinar ele. O Tony Ramos. Tony Ramos. O Tony Ramos, ele faz parte daquele seleto grupo de atores brasileiros que todo mundo admira, né? Sim. É um baita ator, Você não tem nada pra falar do Tony Ramos. E o Tony Ele é um Ramos ficou gênio. super constrangido porque ele foi garoto propaganda da Friboi. E quando os açougueiros criminosos, como diz o Marcos Souza, foram descobertos aí, a dupla Joesley e Wesley Batista, da JBS, o Tony Ramos ficou todo constrangido, coitado, mas ele não tem culpa. Ele estava emprestando a imagem e a credibilidade dele para uma propaganda de algo que o Brasil inteiro, quando via assim, nossa, olha lá a carne da Friboi. Então, o Tony Ramos é um sujeito do bem. O seu xará, Tony, ele não te envergonha, não. O teu xará é de boa. E você tem pullover natural, tipo o Tony Ramos? O Tony Ramos tem um pullover. Daniel, deixa eu aproveitar aqui, é sexta-feira, você falou Tony Ramos, tem uma dica de filme muito bom. O Tony Ramos está estreando um filme sobre a vida do Carlos Heitor Coni, um dos maiores nomes da literatura brasileira, e o Tony Ramos faz o Coni no cinema. O filme está sendo lançado agora, é Quase Memória o nome. Muito bom pra quem gosta do Coni, o livro é ótimo também, o filme eu não vi ainda, tá lançando, mas deve ser bom também. O Tony Ramos, onde ele coloca a mão, tem qualidade. Se o parece o slogan da Friboi. Você tá sendo irônico, né, Diniz? Você tá sendo muito irônico. Como é que era o slogan? Peraí. Eu acho que é qualidade. Fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Que horrível. Aí depois veio o Roberto Carlos, que é vegetariano. Ele come bife. Cara, ridículo, cara. Roberto Carlos. Um horror aquilo. Ei, como é que era o slogan da Friboi? Carne de procedência tem nome. Carne de procedência tem nome. Então, a procedência de onde o Tony Ramos põe a mão tem qualidade. Mas o Tony Ramos, naquele filme que ele faz com a Glória Pires, em que ele se transforma nela e ela se transforma é muito ruim. nele. É muito ruim. O que é muito ruim? Não, esse filme é muito ruim. Não é. Esse filme é tão ruim quanto Tony aquele do Ramos. Leandro Hassum. O Leandro Hassum é gênio.
Mas Tony Ramos. o Leandro Hassum fez aquele Até Que a Sorte lá. É muito ruim aquele filme também. É muito parecido. O Terribas, ele é completamente chupeta da cabeça. É, Não, mas se aquele eu filme fosse é ruim. você. Se eu fosse, você, a atuação do Tony Ramos no Se Eu Fosse Você é uma pérola, Terribas. Eu não Ele gosto tá daquele filme. maravilhoso. O Tony Ramos é um Tem show. um e tem o 2, né? Tem o 2. O 2 foi pior do que o 1. O Tony Ramos está maravilhoso nesse filme. Em que ele faz o papel da... Meu ele Deus. vira mulher. Você não gostou da atuação do Tony Ramos? Não, eu gosto de tantos outros filmes, de tantas outras coisas que ele fez. Isso aí não. Esse Chupou aí é um ruim. limão siciliano e veio pro programa. Não. Esse daí eu não gosto. Eu Tava achei ele bom o mas limão esse daí é agora ruim. cedo ou azedão? Não, tá tranquilo. Bom, Rick Mais Notícias. Rick, mais notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7h49. Ajuste o seu relógio com o relógio da Jovem Pan. É isso Virou o reloginho. 7h50. 7h50. Repita. 7,5. Ó, que vem daí. Repita. Marque Souza e os nossos ouvintes. Denian, tem uma pergunta aqui do Claudemir Pellegrini, ele tá preocupado aqui já com o futuro distante. Daqui quantos anos o Lula pode voltar pra política? Ah, vai demorar, né? 21 anos, era? Não, é porque 20 anos. ele não será condenado apenas nesse processo, né? Tem mais 6. Ele tem mais 6 ações ainda. 6 processos. Então, eu vou dizer ao ouvinte a resposta daquilo que eu penso verdadeiramente. Para política eleitoral, porque fazer política, ele poderá fazer, né? Tá fazendo, aliás, da cadeia. Mas política eleitoral, de a gente ver a cara do Lula na urna eletrônica, nevermore. Nunca mais. O que mais, Mark? Olha só, fala de um assunto muito importante, final do telefone 3517, me lembrou aqui, colocou agora o Wagner Treuco. Vamos falar do Furacão, que ontem se classificou para as oitavas de final. Parabéns ao E Clube começou Atlético perdendo, Paranaense. hein? Começou virou, perdendo ontem. Empatou 2-2. E Brava Clube- vitória. Clube Atlético Paranaense que eliminou São Paulo na Copa do Brasil E o São Paulo jogando em casa. e vai agora para a fase quente da Copa do Brasil. Até então foi aquela chamada fase preliminar, né? Então agora se somam Mata os a times da Libertadores e inicia as oitavas de final da Copa do Brasil. E o Atlético Paranaense eliminou o São Paulo. Parabéns também aos baianos do Vitória. Eu sei onde ele vai chegar, tá vendo? vai. Não, solta. ele Vai. quer chegar. Fala o que você quer. Não, Daniel. ele tá babando É. o jornal inteiro pra falar isso. Antes Vai. de começar o jornal, ele já falou Vou aqui. até ó. levantar um pouco mais o microfone aqui, Parabéns vai. ao Vitória, É. que eliminou o Coloradinho Olha lá. da Copa do Brasil. Aê, Vitória da Bahia. Tamo junto. Meu, Boa. berimbau, plic. Que mais, Mário? Nossa, que A Sheila que Ortiz. horror. A Sheila Ortiz aqui, nossa ouvinte, diz que o filho dela tá no carro, tá levando ele pra escola. O Enzo pergunta: mãe, quando o Denian e os outros dormem? Olha, Não tá dormimos difícil quase. ultimamente. Tá bem difícil. A gente dorme de noite, né? Quando dá. Quando dá. Isso. O Edemilson do Parque Tanguá diz aqui que ele tá falando sobre o projeto Escola Sem Partido, que na opinião dele tem que incentivar o olhar crítico à politização para termos cidadãos pensantes. Mandar aqui um abraço, Denian, pro Israel Alcides, ele que me achou no Instagram aqui, pediu, fala pro Denian mandar um abraço, todo dia ele vai pro Como é que é o trabalho nome nos dele? escutando. O Israel Alcides. Israel, grande abraço pra você, abraço a todos os nossos ouvintes que pedem assim e a gente esquece. Olha só, eu vi aqui a tabela da Copa do Brasil, vai ter o sorteio agora pra definir os cruzamentos, né? Mas quem classificou, só pra gente ter uma ideia, o Atlético Paranaense tirou o São Paulo, o Atlético Mineiro foi adiante também, a Ponte Preta foi adiante, o Náutico, o Vitória da Bahia, essa turma aí toda vai adiante na Copa do Brasil e haverá um sorteio bonitinho com os outros e a gente vai saber dos cruzamentos da Copa do Brasil hoje já. Saberemos hoje já dos cruzamentos da Copa do Brasil. O que mais, Mark, aí no nosso Tem os ouvintes aqui. WhatsApp e na nossa live do Facebook? Os ouvintes aqui participando aqui sobre os assuntos que nós trazemos ao longo do jornal. O Carlão era taxista, brinca aqui, eu sou taxista na República de Curitiba e segunda-feira que teve briga dos sem times contra os sem terra.
o pessoal do movimento lá que apoia o Lula, o pessoal Olha, que maldade, brigando, que maldade. os coxinhas brinca ele. Também tem a participação aqui do final telefone 3590, lembra que o Náutico foi eliminado pela Ponte também. Na verdade é o seguinte, ó, eu vi aqui os potes, agora sim, confira os potes dos sorteios das oitavas da Copa do Brasil. Vai lá. No pote 1 está a Chapecoense, o Corinthians, o Cruzeiro, o Flamengo, o Grêmio, o Palmeiras, o Santos e o Vasco. Esses estão no pote 1. E esses aí, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos e Vasco, enfrentarão alguém do pote 2. Pote 2. América Mineiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Goiás, Luverdense, Ponte Preta e Vitória. Marcos, você quer pegar o Grêmio já nas oitavas ou... Não. Não. Eu não tenho medo do Grêmio, mas devido aos últimos acontecimentos recentes, vamos deixar para depois? Ó, quem que você prefere? A Chapecoense, né? Acho que é uma boa, né? Eu lá em cima, no Grêmio, eu preferiria pegar a Luverdense. É que daí E eu vou te carimbar, dizer, né? Luverdense. Eu vou te dizer quem eu não queria pegar de jeito nenhum desses times aí. Tem um que vai eliminar o Grêmio, se o Grêmio pegar. Ponte Preta. Ponte A Preta. Ponte é um time encardido. O time chato. E se joga em casa fica pior ainda. Essa tal de Ponte Preta. Mas o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense são os dois mais fortes aí do pote 2, né? Quem pegar o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense vai ter pedreira. Deixa eu te falar um negócio. Eu tô aqui com o meu WhatsApp aberto, daí o meu tio mandou o seguinte: esse Tony Ramos. Olha que coisa surreal. Ele falou assim, ó: esse Tony Ramos deve ser meu chefe. Beleza. Daí ele passou agora a mensagem: é ele sim. É o chefe É o chefe do meu tio, Tony Ramos. É que todo mundo ouve a Jovem Pan, Ribas. Todo mundo ouve a Tony. Todo mundo ouve a Jovem Pan. Tony Ramos. O pessoal aqui, Também. Daniel, participando na live também, o Marlos Campos diz que já que nós falamos de futebol, ele quer saber o que você acha sobre o Paraná Clube. Será que ele vai distribuir 3 pontos para todo mundo no Brasileirão? Tomara que não, coitadinho do Paranito, né? Começou mal, né? Tá Deixa. com o time meio perdido, enfim. Tem que deixar engrenar um pouco, né, gente? Vamos... Até o Palmeiras perdeu. Até o Palmeiras que o empatou, Paranaense caísse, o Paraná caísse pra Série B. O bom era que o Paraná permanecesse um tempinho aí, né? Pelo menos mais uns 2 anos aí, segurar, né? Pra engrenar um pouco, né? O time. Ganhar mais dinheiro. Muito cedo, gente. Tadinho é muito do Paraná. cedo. Tem muita gente aqui falando, eu não sei o que aconteceu, mas vou registrar aqui, Terribas e Denier Couto, o Ricardo Luiz de Paula, também tem o ouvinte aqui, o Wellington Roberbach, dizendo que tem um comentarista da Jovem Pan São Paulo que falou mal do Atlético e agora ele vai ter que engolir as palavras, enfim, tá registrado aqui o Nilson César. Nelson César. O Nilson César falou mal do Atlético Paranaense, dizendo que o Atlético era uma obrigação do São Paulo passar pelo Atlético por uma questão de tamanho. Desconhece a história porque o São Paulo é freguês do Atlético Paranaense. É só pegar o resultado. São Paulo não ganhou na Arena Nova desde que o Atlético reinaugurou a Arena. 20 anos. O Atlético tem dificuldades com o São Paulo, né? Embora o Atlético tenha sido derrotado numa final de Libertadores. Não, contra esse o São assunto Paulo. nós já conversamos, Daniel. Não foi? Não, foi derrotado porque o São Paulo não quis jogar na Arena. Se jogasse na Arena, talvez a situação fosse outra. Mas enfim, esse é um assunto para outro momento. Daí era no C, mas aconteceu. Mas enfim, né, eu até preferia que o Atlético Paranaense tivesse vencido aquele jogo lá, para dar uma equilibrada. Vamos embora, Terribas? Vamos embora. Sexta-feira é dia de música, sexta-feira é dia de você seguir a gente aí no Spotify com a nossa playlist. Só você procurar Rick Mais Notícias. E aí tem a nossa playlist lá pra você ficar feliz da vida ouvindo a gente sexta-feira. Eu quero agregar umas músicas novas. A nossa nova playlist. Isso, vamos fazer a nossa nova playlist. Só mandar um abraço especial, pedir desculpa aos ouvintes. Muita gente faz aniversário todos os dias. Se a gente for registrar todo mundo aqui, fica só registrando aniversário. Então peço desculpa desde já. Mas tem o Manuel Cerqueira, de São José dos Pinhais, Nenê, tá fazendo 62 hoje. E Opa. o ouvinte diário do jornal pediu pra você mandar um abraço pra ele. 62 Manuel. merece, né? 62. Manuel, um grande abraço, muita saúde e muito obrigado pela audiência, pela companhia de todos os dias. Aproveita bem o teu dia, faz valer a pena e que este ano seja de muitas realizações pra você. Vamos nessa? Vamos nessa. Vambora.